Talvez você não saiba, mas muito do que é defendido por seitas como Testemunha de Jeová, Mórmons, Adventistas e outras ramificações tem seu berço doutrinário nas heresias de um presbítero chamado Ário. Ele era um homem notável, um teólogo e erudito, bem educado e articulado. Ele influenciou multidões em sua própria época e muitos milhões ainda em nossos dias. O historiador Warren Carroll o descreveu como alto e magro, de aparência distinta e comportamento polido. As mulheres o adoravam, encantadas por suas belas maneiras. Os homens ficaram impressionados com sua aura de superioridade intelectual. Essas são as palavras deste homem. Ele era autocontrolado, autoconfiante e muito brilhante. Ele também estava muito errado. Seu nome era Ário, nascido no leste da Líbia por volta do ano 250 depois de Cristo. Mais tarde, ele se tornou o presbítero da igreja mais antiga de Alexandria, no Egito, uma posição influente que ele alavancou em seu debate em todo o império sobre a pessoa de Cristo. A partir daí, ele promoveu e popularizou sua doutrina homônima, o arianismo, um erro que abalou o cristianismo primitivo em sua fundação. E os efeitos e a doutrina deste homem persistem até hoje, nestas seitas que já citei no início do vídeo, e também defendida por alguns outros grupos menores. O falso ensino de Ário foi ocasionado pela primeira vez por uma mensagem dada por seu superior, o bispo de Alexandria, Alexandre I ou I, na qual ele destacou a unidade da divindade. Ele ensinou o relacionamento eterno de Cristo com o Pai, acreditando, como todos os cristãos fiéis, que há um Deus, existindo eternamente em três pessoas iguais: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A isso, Ário fez grande prerrogativa, provavelmente influenciado por um herege anterior chamado Paulo de Samosata. Ário, então, avançou sua própria doutrina perversa. A partir de uma leitura desonesta de textos cuidadosamente selecionados, ele argumentou que Cristo era um ser divino, gerado. Para Ário, seria o sentido de criado por Deus Pai antes da criação do mundo. Ele via o Filho como um ser menor e subordinado em relação ao Pai. Para apoiar isto, ele distorceu Provérbios, capítulo 8, do versículo 22 a 31. Você teria que ler na sua Bíblia, mas ele, onde diz: o Senhor me criou no início de sua obra para mostrar a inferioridade de Cristo. Ele foi o primeiro ser criado, disse Ário, e o mais exaltado, mas muito distante da descrição simples, mas profunda de João, onde ele diz, o apóstolo João diz: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esta é a verdade. João capítulo 1, versículo 1. Junto com muitos hereges modernos, Ário confundiu a geração humana com o título divino unigênito em sua criação mais famosa. Ele disse: se o Pai gerou o Filho, então aquele que foi gerado teve um começo na existência. E daí segue-se que houve um tempo em que o filho não existia. Essas são as palavras dele. Esta foi uma grave distorção em relação à doutrina de Cristo. Unigênito, em João capítulo 1, versículo 14 e 18, e outros versículos que aparece essa palavra, nunca é uma declaração de origem, mas uma afirmação de sua singularidade santa e eterna. Deus não tem outro filho como ele, como que nós conhecemos por Jesus, da mesma essência e no mesmo relacionamento.
Como seria de esperar, a heresia de Ario foi combinada com outros ensinamentos errôneos. Ele ensinou que o Espírito Santo era um ser humano ou um anjo de alto escalão, ambos criaturas com um começo. Dissimuladamente, Ario afirmou ser trinitário, mas na realidade ele rejeitou a ideia de 3 pessoas iguais e eternas. É claro que o erro pode ser muito atraente, especialmente quando visto com uma retórica pomposa e versos bíblicos habilmente distorcidos. Isso é particularmente verdadeiro entre os meramente religiosos, que não conhecem a palavra de Deus nem possuem seu espírito de verdade que habita em nós. E assim, o arianismo se espalhou como fogo, atingindo até o imperador Constantino, cujo estado não regenerado o deixou vulnerável a esquemas heréticos. Assim, o chamado mundo cristão daquela época estava dividido. A verdade estava em jogo e a honra de Cristo como o Filho eterno, como Deus o Filho, era uma questão em aberto. Sentindo que uma divisão religiosa teria ramificações políticas, o imperador Constantino organizou uma conferência em Niceia. Agora, isto é na Turquia, um lugar onde se chama Iznik, para resolver esta questão. Ironicamente, foi de Alexandria, novamente, que surgiu um grande defensor da fé. Um jovem diácono chamado Atanásio foi providencialmente criado por Deus para defender a verdade a respeito do Filho de Deus, ou seja, Deus o Filho. E desse encontro veio a grande afirmação de Cristo como o Filho unigênito de Deus, gerado, não feito, da mesma substância com o Pai, que tem permanência ao longo dos milênios, não como escritura, mas como um resumo útil do ensino do Novo Testamento. Ou seja, isto que foi dito nesta reunião não foi inspirado das Escrituras, mas é algo que as Escrituras declaram como verdade. O Filho é eterno como o Pai. No final, o arianismo foi rejeitado, a verdade, eventualmente, foi triunfante e a cristologia foi assegurada por muitos séculos. Infelizmente, Satanás é um mestre em reciclar erros antigos em novas formas, e assim o arianismo viu um ressurgimento no final do século XIX, sintetizado pelos ensinamentos de Charles Taze Russell e seus seguidores, ou seja, as chamadas testemunhas de Jeová. Embora existam variações sutis, como Ario, eles negam a Santíssima Trindade e afirmam que o Filho foi criação de Deus. Para esse fim, eles traduziram perversamente mal a Escritura em sua tradução do Novo Mundo, onde João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: o Verbo era um Deus, em vez de, como está nas nossas Bíblias, o Verbo era Deus, como afirmam todas as traduções confiáveis. Isso difere pouco da descrição de Ario sobre Cristo, que diz: ele não é Deus verdadeiramente, mas, pela participação na graça, ele também é chamado Deus apenas no nome. Isto foi o que Ario disse, mas ele é verdadeiramente Deus? É isto que as Escrituras afirmam claramente. Este Cristo ariano, insistia Atanásio, não poderia ser um salvador. Em seu livro, Na Encarnação, ele argumentou que nenhuma criatura possuía a habilidade ou autoridade para salvar o pecador. Como Paulo nos lembra, o Evangelho requer um mediador que seja totalmente Deus, bem como totalmente humano, alguém que possa substituir a si mesmo imaculadamente pelo homem caído. Alguém que possa substituir a si mesmo imaculadamente pelo homem caído. 1 Timóteo, isso está em 1 Timóteo capítulo 2,
versículos 5 e 6. Ou seja, ele mesmo possa assumir o lugar de outros e não ter que assumir um lugar por si mesmo, como se fosse um pecador. Além disso, somente um Filho eterno pode conceder a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. Será que há alegria em contar esses erros? Absolutamente nenhum. No entanto, eles nos lembram da necessidade de vigilância constante na doutrina e da necessidade, em cada geração, de declarações bíblicas precisas que descrevem e defendam a pessoa de Cristo e protejam a integridade do Evangelho. Sejamos claros, embora o termo Filho Eterno não seja encontrado explicitamente em nossa Bíblia, sua verdade permeia toda a revelação de Deus sobre Cristo. Sua identidade na divindade, como Pai eterno, não permite outro entendimento. Ele é o Filho unigênito que está ou sempre existe no seio do Pai. João capítulo 1, versículo 17 e 18. As palavras de um irmão chamado John Bellet são muito preciosas e exaltam a Cristo. Ele diz, abrem aspas para as palavras dele, o seio do Pai era uma habitação eterna, desfrutada pelo Filho, no inefável deleite do Pai. Fecham aspas para as suas preciosas palavras. Que verdade maravilhosa! Ele é o Alfa e o Ômega, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Que nós, então, como destinatários da vida eterna, sempre louvemos o Pai eterno como também o Filho eterno, de quem flui todas as bênçãos, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Essas palavras finais deste vídeo estão em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 a 20.